Então, gente, boa tarde a todas, todos e todes, né? Vamos começar a nossa atividade aqui pedindo licença e pedindo as bênçãos, né, das entidades, dos encantados da mata rodoense, dos orixás, para que a nossa tarde seja abençoada e seja uma tarde muito proveitosa, né, de muita aprendizagem, muito conhecimento, muito compartilhamento também dos nossos conhecimentos, né, das nossas considerações, e de forma muito respeitosa, nós iremos agora iniciar, né, a nossa atividade. Lembrando que é uma atividade promovida pelo Grupo de Pesquisa Geocultural Maranhão. Esse grupo de pesquisa é vinculado ao curso de licenciatura interdisciplinar em Ciências Humanas, com habilitação em História, da UFMA, Centro de Ciências de Codó. A gente tem feito, desde o início das nossas atividades no grupo de pesquisa, a gente tem feito esses ciclos de palestra, e hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer a nossa primeira palestra do ciclo 2023. Agradeço a todo mundo que veio, né, que se disponibilizou nessa tarde, né, nessa tarde quente, e principalmente aqui em Codó, uma tarde bem quente e seca, como a gente tem vivenciado nesses dias. Mas que bom que vocês estão aqui. Gostaria de saudar, né, a todo mundo, dar as boas-vindas e agradecer, né? A gente não pode deixar também de agradecer ao Centro de Ciências de Codó, na figura do professor Dr. Arlânio Manuel Silva Vieira, diretor de campus, ao colegiado do curso de licenciatura interdisciplinar em Ciências Humanas e História, na figura do professor Dr. Alexandre Cardoso, que sempre está nos apoiando, né? Sempre está sendo uma pessoa muito colaborativa também com as nossas atividades, com os nossos estudos. Agradecer ao Grupo de Pesquisa Geocultural Maranhão. Sem as pessoas que fazem parte desse nosso coletivo, nada disso poderia ser possível. Então, muita gratidão, né, pessoal que já está aí na sala, David, a Josi, o Júnior também, que é o nosso palestrante, a Leiciane, e as outras pessoas aí que eu ainda não vi, mas que devem estar por aqui ou devem estar chegando ainda. Agradecer, né, a colaboração do David, que é o nosso representante discente aqui nessa nossa atividade, né, o David que se disponibilizou a ajudar na organização da palestra, né, foi ele aí o responsável pelas inscrições, e está aí nos bastidores também nos ajudando, né? Então, obrigada, David, de forma muito especial, muito carinhosa também. Ao palestrante, né, o nosso historiador, professor Francisco de Assis Alves, que gentilmente aceitou o convite para participar da nossa atividade, da abertura aqui dos nossos trabalhos do ciclo de palestras 2023, né? Registrar também aí a presença da Soraya Lima, né, que trabalha conosco aí na universidade, no Centro de Ciências de Codó, né? Agradecer a presença, a representatividade também, seja bem-vinda. Dar as boas-vindas também de forma geral a todo mundo. Ana Luísa acabou de chegar, também membro aí do nosso grupo de pesquisa. Eu gostaria de registrar também os lugares de procedência das pessoas que fizeram inscrição aqui na nossa atividade, pessoas de Codó, em massa, né? Pessoas de São Luís, Coroatá, Timbiras, pessoas de Campina Grande, na Paraíba, pessoas da Bahia, pessoas de Caxias, São Gotardo, Minas Gerais, Imperatriz, Assis, também registrar a presença da minha amiga Yumi, né, que é vinculada aí ao Unesp de Rio Claro, faz parte também dos grupos que a gente participa, o grupo Geopaisagem, sobretudo da professora, coordenado pela professora doutora Luciene Cristina Risso.
pessoas também de Salvador, Bahia, e pelo intermédio do Júnior, né, esses links aí que a gente tem feito também aí com a Universidade Federal da Bahia, né, pessoal de Salvador. Registrar também as instituições, os vínculos institucionais, também o pessoal da sociedade civil, né, o pessoal da UFMA, da UFES de Coroatá, do IFMA de Codó, IFMA de Imperatriz, Universidade Federal da Campina Grande, Universidade Federal da Bahia, também pessoal de uma escola aqui de ensino médio de Codó, né, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos Lúcia Baima, Faculdade de Tecnologia de Teresina, pessoal da Uniplan e da Unesp de Rio Claro. Então, meu muito obrigada e minha satisfação e gratidão, né, pela presença de vocês aqui na nossa atividade. Então, nesse momento, a gente, após a breve leitura da trajetória acadêmica do professor, iniciaremos a palestra, né? Eu vou fazer aqui uma breve leitura, né, do resumo aí do Lattes do nosso professor Francisco de Assis Alves. Em seguida, a gente já passa a palavra ao professor, que terá 30 minutos para a sua explanação. Depois da explanação do professor, a gente pode fazer um bloco de questões, né? Vocês podem colocar as questões pelo chat, ou quem se sentir à vontade pode abrir sua câmera e seu microfone também para falar. Então, a gente vai fazer também esse momento aí da troca de experiências, né? Do compartilhamento de saberes. Vamos fazer esse link. Pronto. Vou fazer aqui a leitura do resumo aí do currículo do professor. Então, o professor Francisco de Assis Alves possui graduação em Ciências Humanas e História pela Universidade Federal do Maranhão, 2022, pesquisa junto ao Museu Histórico Cultural do Alimento da Universidade Federal do Maranhão, fortalece o grupo de pesquisa GEP-MADEC da Universidade Federal do Maranhão e grupo de pesquisa Geocultural Maranhão da Universidade Federal do Maranhão. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia das populações afro-brasileiras, pesquisa a constituição das afro-religiosidades em solos maranhenses, tem foco de pesquisa no terecô e filosofias africanas, atua nos seguintes temas: bullying, educação, entre outros. Atua como membro junto à entidade Coletivo Núcleo, grupo de mobilização da juventude codoense, que por meio da educação popular e da metodologia pedagoginga, combate ao racismo, assim como direciona ao resgate de saberes e tecnologias ancestrais africanas. Então, muito bem. Então, o nosso palestrante pode dar início aí à fala dele. Obrigada. Lembrando que ele é conhecido como Júnior, gente. Quando eu chamar Júnior, vocês já sabem que eu estou me referindo a ele. Então, Júnior, a palavra está com você. Obrigada. Boa tarde, gente. Todos me ouvem direitinho? Sim. Então, antes de qualquer coisa, a gente sempre começa pedindo a permissão da ancestralidade, todos que estão na sala, a gente pede permissão dos nossos mais velhos, né? Pede também a bênção dos nossos mais novos, a gente pede essa permissão da ancestralidade para que a gente consiga conduzir, abrir essa gira, realizar essa travessia, né? E consiga fechar com êxito, porque se não fosse a ancestralidade, a gente não estava se movendo nesses espaços. Então, a gente pede através do Senhor das Encruzilhadas, através do Senhor do Tempo das Possibilidades, que Ele venha nos conduzir nessa caminhada, assim como eu desejo achar para todo mundo nessa nova travessia, né? E aí, para além disso, eu gostaria também só de voltar um pouquinho nessa apresentação, apesar da pessoa ter voltado, porque eu acho importante a gente colocar essa agenda para falar de onde eu venho, para a gente conseguir falar do que está sendo colocado agora, né? Como ela falou, meu nome é Francisco de Assis Alves, e eu sou natural de Codó, né? Sou matriz gestado por uma porção de mulheres potentes e vibrantes, né? Que vibram nessa potência da ancestralidade. Sou matriz gestado pela dona Ana, que foi a árvore no qual eu caí, que eu saí, pela dona Tereza, fui matriz gestado pela dona Neide, e essas mulheres foram as que geriram
e que nutriram a minha potência, que me matrigestaram enquanto pessoa. Eu moro 2 ruas acima da UFMA, né? E aí me permitiu conhecer esses espaços, e aí me permitiu, desde muito cedo, ter um contato com essas afro-religiosidades. E aí é por isso que, depois de um tempo dentro da graduação, eu decidi me dispor, colocar minhas forças nessa travessia no que diz respeito a essas afro-religiosidades codóenses, afro-religiosidades maranhenses e o próprio Terecô de Codó, né? E aí também, para a gente iniciar a nossa gira, eu começo a falar de por que esse Terecô é um ponto de ligação entre Codó e África, né? Por que eu decidi falar isso? Por que a gente decidiu começar a fazer esse processo, né? Que foi a minha pesquisa de monografia, e daí vai resultar também no que vai dizer respeito à minha dissertação do mestrado, que está ainda em processo, né? Foi vendo que dentro desse macrocosmo, desse universo que é Codó, a gente tinha uma porção de manifestações negro-codoenses, né? Olhando para essa diversidade, essa cartografia cultural que é Maranhão, a gente tem expressões muito fortes no que diz respeito ao jeito de ser e de estar, de ser negro maranhense e ser negro-codoense. E dentro de uma delas, né, as afro-religiosidades, a religiosidade em si sempre me chamou muita atenção. Até descobri que Codó era a berço de uma afro-religiosidade que chama Terecô. Aí, a partir do momento que eu começo a descobrir as filosofias africanas, eu venho começar a perceber que tem muito mais dentro do Terecô, né, muito mais de África dentro do Terecô e na realidade brasileira do que eu imaginava. Mas até começar de fato essa conversa, eu gostaria de pedir permissão também para o senhor regente das matas, para o senhor regente desse espaço, dessa terra sagrada, que é Codó, e aí a gente começa cantando um ponto para seu Légua Bojibuá. No meio da mata, me abalaram até aqui. Acende uma vela na porta, chegou eu, seu Codózinho. Aê, Codó, meu pai é légua hoje. Aê, Codó, meu pai é légua hoje. Eu tava no meio da mata, me abalaram até aqui. Acende uma vela na porta, chegou eu, seu Codózinho. Eu tava no meio da mata, me abalaram até aqui. Acende uma vela na porta, chegou eu, seu Codózinho. Aê, Codó, meu pai é légua hoje. Aê, Codó, meu pai é légua hoje. Eu tava no meio da mata, me abalaram até aqui. Então, né, salve seu Légua, que a gente pede proteção porque a gente conseguiu iniciar essa gira e conseguir fechar essa gira também. Para além desse trabalho que eu produzi, a gente tem se movimentando, né, nesse sistema de pesquisa sobre Codó, nesse sistema de pesquisa sobre essas manifestações negro-codoenses, diversas pessoas que findaram trabalhos maravilhosos sobre, assim como pessoas que começaram a trabalhar sobre essas manifestações negro-codoenses. E assim, eu reverencio muito essas potências, e meu Ori, por exemplo, contempla, né? Contempla e reverencia a potência, por exemplo, do David, que trabalha essas questões, essas tecnologias quilombolas dentro de Codó, né? A Nairine, por exemplo, que trabalha esse racismo religioso dentro do contexto de Codó. A Larissa, né, que trabalha essa dinâmica desse Terecô, dessa religiosidade codóense, né? E assim, meu Ori, ele contempla e reverencia o Ori de vocês. E a gente logo convida todo mundo para estar próximo e ver o resultado dessas pesquisas, né? E aí, como é de praxe, a gente começar a conversar a partir dessa história oficial, né? A gente situa Codó enquanto lugar de pesquisa, salve o seu Légua, enquanto local de pesquisa, e a gente começa a falar, por exemplo, de algumas das referências que eu utilizei nessa monografia. Por exemplo, João Batista Machado é um historiador codóense que tem um livro muito conhecido, que todo mundo, quando vai começar a trabalhar história de Codó, recorre a ele, porque ele foi um desses mais famosos trabalhos, assim como o de Dácia, né? E aí, é muito interessante esse princípio, no qual eles falam que Codó ele surge a partir da edificação no armazém perto do Itapecuru.
E aí, para mim, é muito interessante pensar isso, porque, poxa, como que Codó surge a partir de um armazém? É porque a gente vai dar uma olhada, sobretudo na história das civilizações, sempre surge a partir perto do rio, normalmente acontece porque é um lugar excelente para se plantar, para se colher, para ter alimento e água. Mas partindo desse princípio dessa colonização, é sempre interessante mencionar que surge a partir de uma edificação religiosa. Eu estava uma vez olhando a defesa de monografia do Tássio, que é um discente da UFMA que trabalha políticas públicas educacionais, estudantis, e aí a professora Liliane estava na banca dele. E aí ele falava isso, olha, não é bem assim, irmão. Não é bem assim, apesar dessa ser mais difundida. Eu fui conversar com a professora Liliane depois o porquê e conversei com o professor Alexandre. Eles passaram um texto, por exemplo, do Padre Muri, que é da Companhia de Jesus. E aí ele escreve sobre a experiência do Padre Gabriel Malágrida, quando veio para cá. Eles falam, né, que a primeira edificação foi perto do rio, com certeza, mas aí, em vez de ter sido um armazém, ele foi uma igreja normalmente não, obstante a realidade da colônia, né? No entanto, esse armazém era feito de taipa, né? E aí, com as enchentes que aconteciam com muita frequência no leito do Itapecuru, ela caiu. Ela foi construída, mas acabou caindo. E aí ficou como um marco, né? Já que a única construção que se tinha visto foi esse armazém, ficou como um marco de ali, foi onde a gente entende que se constitui a cidade de Codó, sabe? Mas aí, logo depois, a gente tem, por exemplo, o Clorisvaldo, que ele veio falar sobre essa colônia Petrópolis, que foi a tentativa de estabelecer essa colônia dentro de Codó. No entanto, essa colônia ela não vinga, né? E logo depois, ela se finda, e aí acontece outro processo de povoamento, e aí a gente tem, por exemplo, aí na Praça da Matriz, a imagem do padre João Vilar, que é um dos marcos de fundação da cidade de Codó, né? E aí depois ela se torna a vila, depois se torna a cidade. Eu trouxe essa informação abaixo porque eu acho importante a gente começar a discutir, porque são informações que vão aparecendo e vão surgindo e vão fomentando esse panorama, por exemplo, no que diz respeito ao nome da cidade de Codó. Existem, sim, diversas, assim. A Sodácia catalogou umas 7 desses possíveis nomes. Eu trouxe algumas para a gente conseguir, até uma que é bem interessante para o meu trabalho, para a gente conseguir desenvolver, né? Dácia fala a partir do seu Idelano, né, que é um pesquisador do IBGE, que essa origem do nome Codó pode surgir a partir dessa semelhança fonética com palavras indígenas, Bodó, Mocó, assim como Cícero Centrini vem trazendo na sua obra Terecô de Codó, uma religião a ser descoberta, que pode fazer menção a uma região da África Setentrional, né, no qual se chama Kodok. E, assim, a mais popular, mais conhecida que João Batista Machado fala, e que é popularmente conhecida dentro das escolas, se alguém for na rua e falar, mas por que o nome Codó? Aí ele vai falar que é surgir por causa da ave Codó, mas João Batista Machado vem refutar essa ideia, porque nesse período aí ele entende que a ave Codorna não era uma ave nativa, né? E aí, em algum momento da história, aconteceu que existia uma grande produção dessas codornas, e por aí isso ficou um marco, né? Mas, assim, é muito importante ressaltar que nenhuma delas é definitiva, nenhuma dessas teorias elas são definitivas, né? Eles fomentam esse panorama dessas possíveis origens do que diz respeito ao nome de Codó, né? E aí, voltando um pouquinho atrás, eu começo a falar de o local no qual é super importante, é de extrema importância se falar, né? Que, no caso, é essa Mata dos Cocais, no qual o Codó está inserido, nessa região leste do Maranhão, no qual ela é tida como uma área de transição entre essa caatinga e esse cerrado, né? E a Mata dos Cocais, para além de ser estratégia de sobrevivência, para ser usada como estratégia de sobrevivência para a galera como as cavadeiras de coco, nessa produção do babaçu, né? E do artesanato com babaçu, assim como o azeite do babaçu, né? Ela se encontra como um espaço místico, sabe? Foi a mata no qual o seu Légua Bojibua se encantou. E aí, para além dessa importância econômica, ela se encontra também como um espaço da encantaria. E é lá que a encantaria está presente. Ela se mostra presente, se mostra presença, sabe? E aí, Codó se situa nisso, e por isso que a gente considera Codó como uma terra
É uma terra, é um espaço místico cheio de força, como, por exemplo, a professora Jéssica coloca em diversos dos seus trabalhos, né? E aí, por exemplo, a gente traz Codó atualmente como, segundo o censo do IBGE, né? Lá de 2010, que é quando o Codó tinha 118 mil habitantes aproximadamente, né? Ele fala que para 2021 o Codó teria 123 mil habitantes, né? No entanto, o censo agora vem trazer que Codó tem 114 mil habitantes, então é bem menor do que o de 2010. Aí fica uma questão para conseguir se pensar futuramente. Por que essas pessoas terem saído, né, da cidade e tal? Porque a estimativa era para 123 mil e, na verdade, está menor do que de 2010. Né? E aí, a gente começa a pensar que, mesmo para 114 mil habitantes, Codó é uma cidade que ela vibra a religiosidade. A professora Ilka, na sua tese de doutorado, né, pelas mãos de Mãe News, ela vai até lançar o livro agora, esses dias, a partir da sua tese. Ela vem falar que, a partir dos dados da UCAC, Codó tem aproximadamente 315 terreiros, salões de afro-religiosidades diversas, né? A professora Martina Leste acabou de lançar o livro Em Cantoria, né, que ela traz dados da Secretaria de Cultura de 2010, que falava que Codó tinha 200 tendas. Né? E traz da Associação de Umbanda e de Candomblé, que no caso é a UCAC, e diz que Codó tem 294 tendas e 109 quartos. Apesar de não ter nenhuma precisão, no que diz respeito à quantidade de terreiros, a gente está nessa busca, né? Para a gente saber quantos tem, para a gente conseguir catalogar, a gente ainda tem a certeza de que, para 114 mil habitantes, Codó é um espaço pequeno, relativamente pequeno, para ter essa grande diversidade de terreiros. A gente começa a pensar, né, como essa afro-religiosidade ela flui nesse espaço. E é muito importante ressaltar que essa grande diversidade de terreiros, elas fomentam, né, uma identidade afro-religiosa dentro de Codó. A gente consegue constatar que essa afro-religiosidade, de alguma forma, ela é construtora dessa identidade, de uma identidade própria codóense, sabe? E aí me veio, desse percurso, o pensar o quanto Codó é um lugar propício para a gente pensar afro-religiosidade, para a gente pensar religiosidade. Por exemplo, a gente tem, nesses últimos 10 anos, uma grande massa de igrejas protestantes, né? Sendo implantadas, muitas Assembleias de Deus, muitas batistas, sobretudo, né? A gente tem, por exemplo, cada um dos bairros de Codó são edificados a partir de uma paróquia, então todos têm o nome de um santo. Então essa mística religiosa católica também está muito presente ali, e essa mística afro-religiosa, no que diz respeito a religiões de matriz africana, ela está muito latente e potente nesse território, tá ligado? Por quê? A gente tem esse tanto de terreiro, e nisso a gente está colocado, por exemplo, a Umbanda, ou pelo menos terreiros umbandizados, né? A gente tem, por exemplo, oficialmente, um terreiro de candomblé, tem outros que fazem gira de candomblé, né? A gente tem oficialmente um espaço de quimbanda e tem outros que fazem cruzamento de quimbanda. Então, essa diversidade religiosa fomenta esse panorama enorme do que é se pensar religiosidade no contexto dessa cidade, né? E aí eu acho que esse entendimento foi um dos processos mais gostosos em se fazer, porque quando começou a entender que Codó é um lugar importante para se pensar a afro-religiosidade, né, para se pensar o contexto da ancestralidade dentro daquele território, dentro dessa terra, eu comecei a descobrir, e aí foi um processo de descoberta mesmo, em como se davam, como se movimentavam essa afro-religiosidade ali dentro, tendo em vista que a gente tem o próprio Terecô como identidade marco constituído nesse território. A gente tem, por exemplo, um representante da religião dos orixás, né, que aí a gente tem o próprio candomblé. A gente tem, por exemplo, teoricamente, uma religião que vem do Kibundo, que vem desses povos bantu com muito mais força, que no caso é a própria Quimbanda, né? E tem outra religiosidade brasileira, que se constitui ali no Rio de Janeiro, que a gente tem como dado, né? Que é essa Umbanda que se espalha pelo Brasil inteiro. E aí, beleza. Como é que eu vou entender como essas religiosidades elas se distribuem,
por Codó. E aí eu fui passear pelos terreiros, para entender, porque a gente vai conversar popularmente dentro da cidade de Codó, a gente vai ouvir a galera dizendo que tudo é macumba, tá ligado? Mas, na verdade, todas se constituem enquanto afro-religiosidade, e cada um tem seus dogmas, paradigmas e próprias características litúrgicas para se gerir o culto, né? Então, dentro de Codó, a gente tem a gente tem diversos fenômenos que trazem esses aspectos, né, dessa grande mistura, essa religiosidade, mas assim, fitando o olhar, olhando o percurso, né, de cada uma dessas religiosidades, conhecendo cada uma delas, a gente começa a perceber que todas não são a mesma coisa, apesar de parecerem, por exemplo, dentro de um terreiro, né? Todas são muito diversas, assim. A gente tem a Umbanda com seu próprio culto, a gente tem o Terecô com seu próprio culto, a gente tem o Candomblé com seu próprio culto, que, na verdade, quando a gente vai dar uma olhada dentro do terreiro, eles parecem a mesma coisa, mas, na verdade, eles não são, sabe? Na verdade, eles não são. E aí, a gente vai começar a perceber que a religião dos encantados, ela é diferente das religiões dos orixás, diferente dessas religiões dos inquices, elas têm suas características muito particulares e concentradas ali naquele espaço. A gente tem processos, por exemplo, de umbanização e de candomblecização, a partir de 1930, como a professora Mãe de Carmo Ferretti, ela comenta que por causa dessas perseguições muito grandes e por causa da vida de Maria Piauí, de Dona Maria Piauí, esse território codoense, né, começou a ser incrementado novas entidades, esse panteão do Terecô. A gente tem depois esse processo, a incrementação dessa religião dos orixás dentro da própria religião dos encantados, que é o Terecô, né? E aí eu vou mostrando para vocês como foi a descoberta e como foi esse processo em conhecer esses novos terreiros. Aqui tem imagem, por exemplo, de alguns dos terreiros famosos em Codó. A gente tem o terreiro de Bita do Barão, nessa primeira imagem, aqui no canto superior esquerdo, que é o terreiro mais famoso da cidade, a gente tem que constatar isso, né? E aí a gente tem, por exemplo, no canto inferior direito, né, o terreiro de Santo Antônio, que a gente tem tido como... Eu gosto de usar essa expressão porque eu acho muito interessante para ser destacada, né? Eu sempre falo que o terreiro de Santo Antônio, ele se encontra enquanto o primeiro terreiro de Paredes, assim, porque a gente tem o primeiro relato do terreiro de Eusébio Jansen, que se dá ali, para quem conhece Codó, né, no perímetro onde é o Carvalho, já foi uma casa de culto, vamos dizer, mas não foi institucionalmente um terreiro, por exemplo, mas ali se davam o primeiro espaço fora das matas, esse processo de saída das matas e em direção à cidade, que também é um marco dentro das características do Terecô, porque depois dos processos, depois dos períodos de perseguição, o Terecô vai saindo, né, vai saindo do terreiro e voltando para as matas, no lugar onde eles faziam seus cultos originários, tá ligado? Seus primeiros cultos. E é muito interessante pensar nessa característica que é muito presente dentro do Terecô. E aí eu vou mencionando para vocês alguns dos terreiros que eu fui visitando, vou falar onde é que eles estão e quais são suas particularidades. E aí vai interessante. Por exemplo, esse foi um dos primeiros terreiros que eu fui enquanto pesquisador, né? É o terreiro de Santa Bárbara. A gente vai perceber que muitos terreiros têm o nome de Santa Bárbara, que é o terreiro do Seu Domingueiro. Seu Domingueiro é esse zelador que está sentado nessa cadeira, né? Mas aí ele está com a encantada dele de cabeça, porque essa era a festa de Dona Maria Moça. E aí esse que está em pé é a Regivan, hoje é diretor de cultura e estava sendo preparado para ser o zelador dessa casa, né? E essa aqui é a festa para os encantados. Não, essa festa é da Dona Maria Moça, que ele fez para ela. E aí a gente conversou, ele, olha, tu gostou da festa? A Dona Maria Moça conversando, né? Ai, é maravilhosa os toques, como eles organizam o espaço, para com que... o quão é dedicado à força para o zelo da entidade, para o zelo do seu encantado, né? É que eram uns minutos antes de começar a gira. Esse é o terreiro da Dona Vicença. O terreiro da Dona Vicença fica a 2 ruas acima da UFMA, né? É um terreiro bem humilde, né? Um terreiro bem tradicional, e é um espaço muito, muito bonito, muito colocado. Logo no canto aqui tem Roberta, que me acompanhou nessa travessia também. Isso aqui é das giras. É muito importante destacar que, por exemplo, como ela é uma senhora já bem de idade,
já bem de idade, a gente vai perceber que a maioria das pessoas que estão ali são pessoas de idade também, que acompanharam ela enquanto início de culto, sabe? Beleza. Dona Vicência, a gente vai conhecer ela lá no final, mas é muito importante destacar, por exemplo, que como ela está bem enferma nesse dia, tinha sido colocado uma cama lá atrás, porque ela não conseguia andar, porque ela está com problema de mobilidade. Mas aí, o seu Aleriano, que é o caboclo dela, ele levanta e começa a girar dentro do terreiro. E assim, ela não tinha condição física nenhuma, mas aí ele levantar, ele, ó, terecô a madrugada inteira, porque a gente sabe, por exemplo, que terecô começa muito tarde e termina muito tarde. Agora eu venho percebendo que agora está havendo essa mudança. Ele vem começando agora bem mais cedo e vai terminando relativamente mais cedo. E aí, eu adoro tirar foto, por exemplo, dos tambores, porque para mim é muito expressivo. Foi quando eu comecei a passear pelo terreiro de candomblé da cidade, que é o terreiro da Dona Nilza, né, que é o ele Axé de Oxóssi e Oxum. Foi muito importante ver como é que se dava essa diferença dentro do culto em relação ao terecô, por exemplo, e a própria Umbanda. E aí agora eu estou vendo o Evaldo, e aí eu esqueci de falar que ele também é um desses pesquisadores dessas religiosidades, né? E é uma das pessoas que se mostraram também direcionada a esse percurso da ancestralidade dentro de Codó. Meu ori também reverencia o dele. Ele estava me explicando, por exemplo, como se dá o trato do solo, as folhas dentro do próprio chão do terreiro. E foi muito importante ouvir essa dinâmica, né, e saber essas diferenças dentro do terecô. Esse é a tenda Santa Helena, é uma tenda que fica lá no Codó Novo. A gente foi conhecer e viu como era que se dava antes, por exemplo, de conversar com o zelador da casa. Isso já é na hora da gira, na mesma tenda. Isso é o terreiro da Dona Gleice, que é o terreiro de Nossa Senhora Aparecida em Santa Bárbara, né? Que fica no Codó Novo. E aqui era a festa para a Dona Cigana, que é a entidade de cabeça dela. E aqui é a Dona Gleice logo do lado, e essa aqui é a festa de aniversário da Dona Cigana batizada na coroa dela. Esse é a tenda Santa Luzia, que fica no bairro Nova Jerusalém, que é conduzido pela Dona Maria Júlia. Essa é a tenda São Miguel Arcanjo, que também fica lá no Codó Novo, né? E aí isso é o percurso de algumas poucas imagens, de algumas poucas tendas que foram visitadas, porque ainda existem bem mais. Essa é a mesma festa. E a gente lá no fundo olha a Dona Terezinha, né, com seu rei de Mina. E aí esse é o primeiro terreiro institucionalizado de Codó, o terreiro que era da Dona Maria Piauí, e agora está na condução da Dona Iracema como zeladora, né? Fica logo no mesmo bairro que da UFMA. Esse é um pouco antes da gira. É o seu terreiro de Iemanjá, tendo espírita de uma da Rainha de Iemanjá, que agora está na condução da Dona Baronesa, Mãe Santa Janaína. Esse é o terreiro de Santa Bárbara, um dos terreiros tradicionais da cidade de Codó, que é o terreiro da Dona Maria do Santo, que fica ali no bairro São Sebastião, né? Essa foi a festa desse ano, e a gente acompanhou todo o percurso da relação dos encantados e das pessoas dentro do terecô. Por exemplo, todos os terreiros, normalmente no final os terreiros de terecô, em suma, no final das suas festas, né, que normalmente acontecem em novenas ou em 3 dias, fazem procissão de manhã cedo nas ruas. E aí isso já era bem cedinho da manhã, isso que 6 horas da manhã, e aí ia começar. Os encantados estavam saindo de dentro da tenda para passear na rua, né? E aí é muito interessante ressaltar, porque essas 2 imagens elas são muito, muito, muito importantes. Esse senhor que está com o chapéu, logo aqui do meu lado esquerdo, né, é o senhor da Turquia. Ele falou, eu estava fazendo algumas imagens, ele falou assim: olha, filho, vem cá, tire bem aqui uma imagem minha e manda para o mundo. E joga para o mundo. Essas foram as palavras dele, e joga para o mundo. E aí eu fiz uma imagem dele com essa galera que ele já conhecia. Logo aqui do outro lado, na extrema esquerda, tem aquele encantado abraçado, e aí eles estavam reverenciando a casa
de um irmão de santo antigo que faleceu. Então, eles encostaram em peso, os encantados encostaram em peso e choraram, né, celebraram também a passagem, e aí que deixa saudade, né? Esse daqui é o registro da mesma festa de Santa Bárbara, de manhã, né? E é importante porque esse é um bairro famoso, né? É um bairro, por exemplo, das elites, que a gente vai dizer, né? Das elites códoenses. E a gente tem poucos bairros, a gente tem poucos terreiros, por exemplo, nesse perímetro. Além desse, por ali, não existe nenhum, e existe um no centro comercial, que é o da Janaína. Esse daqui é um Nova Jerusalém, que eu esqueci, eu esqueci o nome, mas é do lado do terreiro do Aloísio, do seu Aloísio, né? Porque fica um terreiro do lado do outro, e isso é uma subida enorme, assim, e a gira desse dia foi muito divertido, foi muito interessante. Aí foi exatamente nesse dia que eu conheci o seu Pombo Roxo, apresentado por um amigo chamado Lior, que também veio para Codó para pesquisar sobre Terecô. Então, esse terreiro é um terreiro muito, muito humilde mesmo, que fica na extremidade de um beco muito íngreme, subindo uma ladeira enorme, lá de Nova Jerusalém. E assim, eu nunca imaginei, né? Eu não conhecia de jeito nenhum aquele espaço. E aí a gente foi lá para visitar, para ver como é que era. E assim, é um sítiozinho lindo. E aí todo mundo a relação entre as pessoas e os encantados, né? Como a professora Martina Leste coloca, ali ela vai se dando de uma maneira muito intensa. E as conversas e os conselhos. E aqui é o terreiro São Francisco e São Sebastião, do seu Toninho, né? E ele recebe seu Légua Bojiboa da Trindade também. Ele recebe seu Légua Bojiboa da Trindade, aliás. E esse terreiro fica do lado logo do HGM, né? E aí, a gente vai trazer, por exemplo, dentro da pesquisa, alguns tópicos muito importantes para se pensar esse processo de onde vem Terecô, né? De onde, aliás, o início e o que possibilita a constituição dessa afro-religiosidade. E a gente trabalha processos como a diáspora, essa afrodiáspora, a gente trabalha conceitos como uma AFA, e aí a gente vai trabalhar matrigestão, já trazendo para a dinâmica direta de dentro do terreiro, assim como a senioridade, nessas perspectivas, desses modos de ser negro codoense, por exemplo, desse negro dentro dessa diáspora. E aí, um prólogo da afro-religiosidade, a gente começa a discutir o conceito do dicionário, para a gente começar a ver que diáspora, ela vem levar uma conotação no qual ela diz respeito inicialmente a essa dispersão desse povo judeu, mas depois, ao passar do tempo, ela vem ganhando uma conotação, depois de estudado esse processo de escravização, ele vai ganhando uma conotação muito forte no que diz respeito a essa afrodiáspora. E aí, essa afrodiáspora, né, possibilitou esse encontro de povos e a constituição de alguns outros elementos feitos em território, por exemplo, brasileiro, o que seria Brasil, pelo menos, né? A gente traz alguns dados, por exemplo, do Itamaraty, que ele vem dizer que por causa dessa grande dispersão forçada dessas pessoas negras, saídas forçadamente, né, de África, o Brasil ele foi tido como um território africano fora de África, ou seja, território africano fora de África. E esse processo diaspórico consumiu, basicamente, cerca de 15 milhões de africanos, né? E aí 12 milhões, basicamente, isso são números aproximados que o professor Reginaldo ele vem trazer para a gente. Esses números aproximados, né, de 12 milhões vieram para essas Américas e 40%, imagina, 40% desses africanos vieram parar no Brasil. E aí eu estava pensando no quanto isso é muito sério, tá ligado? E o quanto isso é muito sério. E é muito pesado de se pensar, porque, por exemplo, Alex Hartz vem falar que, para a bilhete de nascimento, o principal documento que eles fizeram essa travessia forçada foram o corpo enquanto território, enquanto memória ancestral, né? Enquanto ori, e a cabeça, essa ancestralidade potente e vibrante que atravessou esse Atlântico, veio se resumir e se difundir nesse espaço. Mas aí, pô, vem a questão muito que, para mim, é muito pesada. Imagina, tu ser tirado... Júnior, por exemplo, vou trazer um exemplo meu, ser tirado forçadamente do meu espaço, ser levado para um espaço que eu não conheço, e aí, para além disso, né, ser levado forçadamente para outro espaço que eu não conheço, ter que trabalhar forçadamente, e a minha vida depender daquele trabalho. Só que, para além disso, também, além de a minha vida depender daquele trabalho, né, depender daquele esforço, a minha humanidade era totalmente negada. Beleza, a minha humanidade era negada? Não, porque para as pessoas, nesse processo diaspórico, nesse processo de escravização do povo africano, a humanidade não era negada porque a humanidade não existia.
tá ligado? E isso, para mim, é uma parada muito séria. É muito sério em se pensar, porque a gente reduziu pessoas, a gente reduziu seres humanos a exatamente nada. E aí, apesar disso, e trazendo esse corpo enquanto território ancestral, enquanto território no qual possui toda essa asile, a professora Maria Brandi vem falar disso, né? Toda essa asile proveniente desse conhecimento que foi atravessado esse Atlântico, conduzido pela ancestralidade, eles imprimiram no Maranhão, através desse Atlântico, diversas expressões, e uma delas foi o terecô, no qual a gente está começando a conversar. E aí o terecô ele se manifesta enquanto uma expressão que esses africanos, ao atravessarem, mesmo longe de suas terras, eles tiveram necessidade de existir. Né? Eles organizaram possibilidade de retornar a essa África, mesmo que não estivessem no território deles, mas eles se organizaram de diversas formas. E aí a reflexão vem, né? A partir do que a historiadora Beatriz Nascimento fala, ela fala assim, que a partir da ligação com os seus, eles teriam se organizados, por exemplo, em famílias religiosas, em famílias de santo, assim como organizado uma instituição para conseguirem sobreviver, para conseguirem minimamente sobreviver, a partir de uma redefinição de si mesmo, esse corpo em diáspora, para Beatriz Nascimento, seria aquele que tem necessidade de liberdade, tem carência da mesa, que procura construir lugares para si como referência de seu povo. Ela coloca muito forte sempre a experiência dos quilombos como uma estratégia de construção de memória e de resistência. Eu também trago, por exemplo, a memória do terecô. Baiana System, por exemplo, é uma banda que eu conheci aqui em Salvador. Eles têm uma música que se chama Sul-Americano. Né? Ele vem falar que nas veias abertas dessa América Latina, o sangue jorra. E essas pessoas, né, conseguiram organizar essas estratégias, a partir dessas estratégias, porque eles sabiam que, para além desse processo, eles conheciam o que era liberdade. E aí a música fala muito séria. Eles conhecem a liberdade sem olhar no dicionário. Isso que me chama mais atenção. Eles conhecem a liberdade sem olhar no dicionário. Porque eles sabiam que era uma liberdade plena. E aí alguns resistiam forçadamente, resistiam muito seriamente a esse processo. E me faz lembrar que, enquanto existia o processo de escravização, existiram resistências negras nesse território, sabe? E aí os quilombos, as próprias famílias de santo, a capoeira, como arte marcial. A capoeira foi feita para matar, tá ligado? Para se defender. Né? As próprias constituições dessas afro-religiosidades, né? Eles vieram como forma de resistência, de conhecer essa liberdade. E tiveram pessoas escravizadas que não quiseram se submeter a esse banzo. E aí os relatos da história vêm mostrar diversas formas de suicídio que eles cometiam para não ter que se passar. Né, para não ter que passar por essa situação. É possível concluir, isso para o Alex Hatches, ele coloca, né, que o corpo negro ele se move por essa cartografia cultural, consciente ou inconscientemente, em trânsito e em transe, e isso fala muito para mim, porque eu olho para a realidade do Maranhão, e aí eu entendo como que se organiza essas expressões negro-codoenses. Tá ligado? Em trilhas sonoras pelo esse Atlântico Negro. E aí eu começo a olhar o tambor de crioula, o próprio boi, né? Eu começo a olhar que o Maranhão, ele é berço de constituição de 3 afro-religiosidades. Três afro-religiosidades. Isso é muito importante dizer, porque isso se mostra como um fato de resistência a esse processo escravidatório, né? Professor da USP, Matheus Gatto, ele vem falar que e eu gosto muito de falar isso porque me faz pensar o porquê que, por exemplo, o Maranhão surge com essas expressões culturais em forma de resistência. Ele vem falar que os senhores de escravos, quando queriam punir os seus escravizados, eles ameaçavam os seus escravizados que iam vender eles para o Maranhão. Porque naquele período, enquanto o Maranhão estava se tornando Atenas maranhense, Atenas brasileira, esse processo de elitização e de subida nesse período escravocrata, era lá onde aconteciam as piores punições a pessoas escravizadas. E aí, enquanto existiam as piores formas de punir essas pessoas escravizadas, também surgiram diversas formas de tentar se esquivar dessa dor. E eles se reuniram em torno dessa dor. Né? Aí, então, a gente chega, por exemplo, a uma religião ameríndia diáspora.
o porquê de a religião ameríndia diáspora, constituída na América de bases africanas, né, atravessadas por essa diáspora, também constituída a partir de ideários, a partir de junção dos povos originários, né? E aí eu começo a falar aqui, por exemplo, tem uma entrevista que Bita do Barão, ele dá para o programa Na Fé. E aí o Arthur Veríssimo, que é o repórter, ele pergunta: ei, Bita do Barão, o que é o terecô? E aí me lembra muito da expressão de diversos outros pais santos, outros relatores, quando a gente pergunta o que é terecô. Ele vai falar assim: olha, o terecô é mistério. O terecô é a religião dos encantados. E aí uma vez eu estava conversando com o seu Pedro Légua, no terreiro que fica lá na rua Rio de Janeiro, perto do quebra-mola, que eu esqueci o nome do... Ai, me veio, eu lembro. Me veio, esqueci. E aí a gente estava conversando. Seu Pedro Légua, o que é o terecô? Ele: olha, eu vou te falar o que é o terecô. Né? E aí ele começou a me falar, mas ele falou assim: olha, depois que eu terminar de falar, a gente vai conversar e tu vai esquecer. Poxa, eu esqueci. Mas lembra que o terecô é mistério. E aí ele é constituído ali no que a gente chama de... nos arredores de Santo Antônio dos Pretos. E aí, enquanto, por exemplo, nesse período colonial, eram trazidos em meados do século XVIII, pessoas escravizadas vindas de África, né? Em grande maioria, jejos e nagôs foram colocados, sobretudo ali naquela região que era mais acessível da colônia, São Luís, por exemplo. No final do século XVIII, vêm ser trazidos os povos bantos, congo-angouros, cabindas, com mais força. E aí a Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão impulsiona a adentrada dessas pessoas escravizadas, né, a comercialização dessas pessoas escravizadas para fazendas risicultoras, por exemplo, para agricultura, né, do algodão, da cana-de-açúcar, por dentro dos sertões maranhenses, né? E aí um desses foi Codó. Municarmo Ferretti frisa que a denominação terecô, ela é dada para a religião tradicional de Codó, né, que é uma religião que incorporam encantados. E aí, por exemplo, isso é uma discussão interessante, porque, por exemplo, quando eu vou conversar aqui com a galera em Salvador e eu vou falar sobre terecô, ninguém conhece normalmente, mas o que é o terecô? Olha, o terecô é a religião dos encantados. Mas como? Pois é, encantados são entidades, né, que não passaram por esse processo de morte. O quê? Porque a gente tem, por exemplo, que o que é mais comum na realidade da Bahia são os candomblés, né? E aí esses ancestrais divinizados que estão extremamente antigos. E aí a gente conversava que esses encantados da mata, sobretudo, conduzidos pelo professor Lagoa de Boa da Cidade, foram pessoas que não passaram pelos processos de morte, e eles se encantaram. Mas o que é se encantar? Pô, eles residem num espaço, de uma dimensão, né, chamada de mundo da encantaria. E ali eles habitam, e ali é os seus espaços no qual eles estão em relações entre si, e aí descem, né, dentro desse território, dentro da própria religiosidade, que é o terecô. E aí, como eu falo muito de Seu Légua Boa de Boa da Trindade, é importante frisar que Seu Légua Boa da Trindade, ele é muito importante porque ele vem ser o primeiro dessas matas, e aí ele vem agregar, né, dentro da sua família mais de 500 filhos de santo, de mais de 500 entidades, né, que vem conduzir esse terecô. E aqui... E aí a dona Teresa Légua, né, cantando um ponto para a Boa da Trindade, mencionando que eles vieram para cá para trabalhar nessas fazendas de cana-de-açúcar dentro dos engenhos. No entanto, além de Seu Légua Boa de Boa da Trindade, a gente tem, por exemplo, Santa Bárbara, que é essa patrona desse terecô. Todos os terreiros de Codó cultuam Santa Bárbara. Então, esse processo até o dia 5
de dezembro, né? Essa novena, normalmente, tem alguns que fazem novena, outros fazem 3 dias de telecô, mas sempre dia 5 de novembro, a maioria dos terreiros em Codó, alguns têm outras datas, festejam para Santa Bárbara. A gente vai olhar que essa dinâmica religiosa da cidade de Codó, nesse dia, ela é muito intensa. Muitos terreiros fazem festa. E aqui eu vou mostrar para vocês a Dona Vicença, que é onde eu concluo o meu trabalho, que mostra o 3º capítulo. E aqui ela com seu Elariano. Essa foto aqui, da minha esquerda, é o seu Elariano no dia da festa dela, em maio. E logo na extrema-direita, é também seu Elariano fazendo louvação dentro do terreiro dela, né? E aqui é ela, logo mesmo, numa conversa que a gente teve à tarde. E ela estava me falando sobre a vida dela, sobre como ela conduzia liturgicamente o seu terreiro, né? E aqui é seu Elariano fazendo louvação naquela mesmo dia, só que à noite, dentro daquela festa. Né? E aí, para falar da Dona Vicença, falar como é o trato desses zeladores com esses encantados, e desses zeladores com esses encantados e os terreiros. Né? E aí eu trato, por exemplo, a matrigestão como ponto crucial, a vida e história da Dona Vicença como ponto crucial do meu trabalho, que ele surge a partir de uma conversa que a gente tem com o coletivo Núcleo, com o próprio coletivo Núcleo. E aí a gente conversava sobre filosofia africana, sobre teoria africana, e aí a gente conversava sobre de onde a gente vem. Aí Dácia para e fala, olha, já que eu não tive a possibilidade de saber de que África eu venho, eu tenho a possibilidade de viver todas elas. Tá ligado? E aí o sistema, por exemplo, dessas afro-religiosidades em Codó é entender que cada um é um microcosmo e a gente pode se mover por esses microcosmos de formas totalmente diferentes, porque todas as Áfricas, elas estão presentes ali naquele espaço, né? E aí a gente traz, por exemplo, a ideia de matrigestão, a partir dessa prática desses zeladores dentro do terreiro, a partir, por exemplo, da prática de Dona Vicença. E a gente entende o conceito para depois falar da prática dentro do terreiro. Então, o que é essa matrigestão? A matrigestão, segundo Oyurumi, que é uma epistemóloga, né, nigeriana, né, de origem iorubá, ela vai falar que a matrigestão é para além desse fator biológico, de gestacionar, é para além de engravidar. Né? Matrigestar é um conceito para além de família consanguínea, ou até mesmo para além de uma questão corpórea. A gente está falando que matrigestar é uma prática ancestral de gerir, empreender potências que não necessariamente saiu desse útero biológico, mas se colocou em prática o trabalho desse útero mítico que também ajudou a construção de pessoas. Então, matrigestar é nutrir e gerir uma potência, assim como eu fui nutrido e fui gerido para além de mamãe, pelas minhas tias, pelas minhas vizinhas que se organizavam em comunidade para fazer com que todo mundo se constituísse enquanto pessoa, né? O provérbio africano, ele fala assim, olha, se é uma aldeia inteira para se criar uma criança, porque dentro dessa percepção africana, uma pessoa ela se constitui a partir dessa instituição que é Iá, que apesar de ser ligeiramente traduzida para mãe, ela se comporta enquanto uma instituição que não visa gênero, né? Ela é uma instituição que começa a se pensar que esse conceito que visa essa ideia biologizante, ela veio entrar em África, por exemplo, nessas comunidades nigerianas, a partir do advento dessa colonização. Então, Iá, para além de ser pai, de ser mãe, são avós, são tios, são vizinhos, são aquelas pessoas que nutriram aquela potência, nutriram a potência da prole e daquelas pessoas. Por exemplo, afro-referenciando a partir da afrocentricidade do Molefe Ketiassante, a gente pensa, por exemplo, que matrigestar atividade de um professor. A atividade que a gente comporta dentro do coletivo Núcleo. Né? Nutrir a potência daquelas crianças pretas, né? Para fazer com que elas sejam uma potência também, elas sejam firmadas enquanto potência. Então, o Iá, a gente quer ressaltar que o feminino e o masculino ele tem um potencial de gestar. E aí, por exemplo, eu falo de como Dona Vicença geria aquele terreiro, que para além de cuidar dos seus filhos de santo, né, para além de cuidar daquela diretoria do terreiro, ela cuidava da sua comunidade, das pessoas que estavam ao lado, dos seus vizinhos, né, e aceitavam eles dentro de casa. Era um espaço que a galera poderia transitar, porque era um espaço de acolhimento, era um espaço de conselho, né, era um espaço no qual as entidades tratavam. E aí eu lembro que é da mesma forma que eu fui comportado dentro da capoeira, né, que organizada por essa senioridade,
né? Eu fui nutrido por potências maiores, né? A gente tem, por exemplo, Dendê é uma criança, é um meninozinho, que a partir do é um meninozinho, né? Só que tem muito mais tempo de capoeira que eu. Então, para mim, ele era um senhor, né? Que ao mesmo tempo que eu devia respeito a ele, ele me devia zelo e cuidado. A gente tem de gestão a partir disso daí também, né? E aí, para finalizar essa nossa fala, para a gente começar para essa discussão, eu trago uma parte do meu texto que não foi publicado, mas era uma parte que eu gostava muito, e aí eu sempre ressaltava, que era lá onde os tambores tocavam mais alto, querendo falar de Codó. E aí eu falava dessa história das perseguições, por exemplo. Eu ouvi uma história muito cedo. Primeiro eu ouvi de vovó. Vovó me contou essa história, para depois eu ouvi essas histórias a partir de outras entidades. O Anderson, por exemplo, que recebe Dona Padilha. Ele me falava, ele também recebe o seu Jurandir, me falava também sobre essa mesma história e tal. E por que essa história dessas perseguições? Uma vez, eu estava sentado com a vovó, ela pegava e me falava, olha, Júnior, o Telecô era assim. Uma vez os policiais queriam porque queriam encontrar onde era a festa de Telecô para fazer com que aquilo se acabasse. Mas aí o Telecô acontecia e eles iam em direção a essa mata, chegava lá, não estava acontecendo nada, eles já ouviram o som tocando de outro lado, iam e também não encontraram nada, iam de outro lado, e aí rodaram uma madrugada inteira atrás do Telecô, que acontece nas madrugadas, e aí foram nos lugares e não encontraram nada. Porque as entidades fizeram com que eles não encontrassem onde era aquele lugar de culto, sabe? E de festa, né? E a outra história que ela me falava era a história de um senhor de um coronel Vitorino, que é muito, muito, muito forte dentro do Telecô. Ela falava que uma vez eles encontraram onde era a festa do Telecô, os policiais encontraram, mas as entidades elas não deixaram que aquela festa acabasse. Os policiais tentaram acabar com a festa, mas aí os encantados desceram e os policiais ficaram até de manhã dançando o Telecô incorporados. Tenente Vitorino, exatamente, esse mesmo, né? E aí, esse foi um dos casos. E para além dessas histórias, os encantados vão falar mais diversas outras. A professora Martina Leste, a professora de Carmo Ferretti, trazem seus trabalhos, assim, eu também trago no meu, algumas das diversas histórias sobre essas perseguições dentro do próprio Telecô. E aí a gente começa a abrir para discussões. Muito obrigado, galera, em tua família, muito axé. É isso. Axé, muito bem. Parabéns, Júnior, pela explanação, muito boa. A gente aprende muito, né, com essas falas, né, com as pesquisas que tu realizas. Então, é algo que nos deixa profundamente satisfeitos, né? Porque é um tema muito caro, né? É um tema que precisa ser trabalhado com cada vez mais frequência, né? E que bom também estar sendo estudado por pessoas de Codó, né? Pessoas que cresceram em torno dessas religiosidades, né? Em torno dessas musicalidades, das giras, dos tambores, né? Dessa musicalidade, dessa força da encantaria de Codó. Então, sempre nos alegra muito, né? E a gente fica feliz também pelo fato de que se deve falar sobre Terecô, né? Se deve falar sobre religiosidade de matriz africana, porque falando a gente vai batendo mesmo nessa mesma tecla, né? E trazendo as discussões para o combate mesmo, para as lutas, porque a gente sabe, né, a sociedade que a gente vive, né, a sociedade brasileira como um todo, a sociedade maranhense, a sociedade codoense, que também é reflexo disso tudo e que também a gente também observa a expressão do racismo religioso aqui na nossa cidade de Codó. A gente percebe as perseguições, as violências, ainda hoje, né? A gente teve um caso recente aí, lá do terreiro da Dona Terezinha de Cláudio Honor, que a gente teve a oportunidade de conhecer também através do Júnior, né? Das pesquisas do Júnior, desses links aí, a gente
soube, né, desse caso de intolerância, de racismo religioso e de violência, né, que o terreiro foi alvo. Então, é necessário que a gente tenha essas pesquisas, é necessário que não só a nossa universidade chame atenção para isso, né, que várias universidades, vários institutos de pesquisa chamem atenção para essas questões, para essas causas também. Né? E que bom que a gente tem pessoas como o Júnior e outras aí que também são egressas da nossa universidade ou estão ainda ativos aqui na nossa universidade, que tem essa preocupação, né? Que tem esse trabalho voltado para os conhecimentos relacionados ao Terecô. A gente já tem bastante coisa, né? Tem muito material escrito sobre o Terecô, mas cada abordagem tem as suas próprias especificidades, né? Como o Júnior está trazendo aí, ele traz vários autores e autoras também que trabalham com essas questões, que nos ajudam a entender, né? Como essa questão da matrigestão, como é interessante isso, né? O papel de liderança das mulheres em relação a essas religiosidades, e isso chama também bastante atenção. Então, foi muito bom, né? O Júnior trouxe muitos elementos aí para a gente discutir, para a gente conversar um pouquinho, para a gente se interessar também em conhecer mais sobre essas religiosidades, mais sobre Terecô, e tirar esses preconceitos. Né? Às vezes a gente acaba falando coisas sem saber, sem ter noção da realidade. Então, quando a gente se depara com essas pesquisas, que são pesquisas sérias, né, são pesquisas cuidadosas também, que quando a gente trabalha com essas questões, trabalha com as pessoas dos terreiros, né, com as zeladoras de santo, mães de santo, pais de santo, a gente tem que ter cuidado, né, tem que trazer essas abordagens com muito respeito, para que a gente consiga também alcançar, né, os nossos objetivos e consiga entender e traga para além da academia. Né? A gente não faz pesquisa para ficar nos muros da academia, a gente faz pesquisa justamente para difundir pela sociedade, né, para ter mesmo essa função social, né, para ter essa possibilidade de transformação da sociedade a partir daqueles conhecimentos que a gente está produzindo e que a gente está trazendo aí as discussões, né? Fazendo as publicações, aceitando os convites para as palestras, né? E isso também é a questão da extensão da universidade, né? O nosso papel social enquanto produtores de conhecimento, né? Enquanto sistematizadores de conhecimento e difusores desses conhecimentos, para que não fique só entre nós da academia. Então, eu só tenho a agradecer a colaboração do Júnior. E agora, pessoal, a gente abre aí para as questões, né? Se alguém tiver pergunta, pode usar o microfone, ou pode utilizar a câmera, ou pode colocar aí no chat. A gente vai trabalhando aí, né, com algumas perguntas que vocês têm, ou algumas colocações, tá bom? Fiquem à vontade, agora é o momento. E fiquem ligados também, pessoal, prestem atenção aí no link da lista de frequência, tá certo? Façam lá o registro de vocês na lista de frequência, porque serão gerados certificados, né, com base na lista de frequência. Vai ser colocado aí pelo chat também. Então, agora a gente tem esse momento aí das interações, né, desses links das perguntas e das colocações que vocês têm. Então, enquanto o pessoal vai pensando aí nas perguntas, né, nas colocações, eu tenho uma colocação, na verdade, é uma pergunta, né, se tu puderes responder, Júnior, essa questão da interação entre o Terecô, esses links entre o Terecô e as questões
ambientais, né, as questões socioambientais. Se taxa aí a questão das matas, de como são intrínsecas essas relações entre o terecô e as matas. O próprio nome, né, já fala, quando a gente fala em tambor da mata codóense, né, então já reporta a esses links diretos entre o terecô e questões socioambientais. E aí eu queria, se tu puderes, que fizesse aí mais algumas considerações sobre essas ligações, né, entre terecô, conservação da natureza, essa importância aí dessa religiosidade para que a gente pense em questões socioambientais e para que a gente tenha também essa perspectiva aí conservacionista das matas, dos rios, dos elementos da natureza em geral. Então, professora, essa pergunta é importante ser respondida, porque a gente, por exemplo, entende o terecô, e entende o terecô, e a gente viu na apresentação enquanto uma religião ameríndia africana em diáspora. Então, a gente tem elementos de uma ancestralidade africana. Por exemplo, eu trago o exemplo dos candomblés, porque como é algo mais presente, acho que é mais fácil para a gente entender. O que são os orixás, por exemplo? Eles são manifestações diretas da natureza, tá ligado? Tanto que, por exemplo, quando alguém de axé, ele respira o vento, ele está entendendo que aquele orixá faz parte dele, e o vento é Yansan. A ancestralidade africana, por exemplo, a gente tem a imagem de Oxóssi, como as folhas. A ancestralidade africana, em suma, ela é natureza. Então, ela não faz parte, ela não faz só parte da natureza, ela é natureza. E aí, esse entendimento, ele coaduna muito com a ideia, por exemplo, que a gente tem dos povos originários. Entende? Os povos originários, eles não cuidam da natureza, eles são genuinamente a natureza, né? E aí, essa ideia, com esse processo de ocidentalização e até de capitalismo mesmo, ela foi desligada da gente nesse processo diaspórico, né? No qual a gente não se entende enquanto natureza. E aí o terecô, o tambor da mata, vindo daquelas matas, ele vem chamar a gente diretamente também por cuidado, do trato, da ancestralidade através, por exemplo, do tato dos rios, o cultivar a espiritualidade através dessas plantas, através das folhas, né? O cuidado dessas matas a partir de cada um dos ebós formados, né? O cultivar, por exemplo, a ancestralidade em si, enquanto reflexo direto, né, da natureza. Então, você não vai cuidar da natureza porque tu tem que cuidar da natureza. Tu vai cuidar da natureza porque tu faz parte dela. Tu é ela. Entende isso? Então, isso é uma chamada direta à percepção socioambiental. Tu tem que cuidar daquilo porque aquilo é você. E aí a gente vai perceber que dentro do terreiro é reverenciado cada um desses elementos, né? E aí essa percepção o Ocidente foi tentando tirar da gente, mas por exemplo, nesses solos, a ancestralidade vem chamando, e eu teria como uma dessas ligações. Muito obrigada, Júnior. E, nossa, super interessante, né, essa perspectiva, e super importante também essa questão de como o terecô nos chama ao cuidado com a natureza, né, e a ênfase, né, que o próprio Júnior deu, né, nós não somos parte da natureza, né, nós somos a natureza, e essa mensagem é trazida diretamente aí pela ancestralidade, né, pelos encantados, pelas diversas entidades que fazem parte, né, dessas diferentes religiosidades. Obrigada, Júnior. Aí a gente tem uma questão da Ana Luísa. A Ana Luísa fala: boa tarde, Júnior, linda a sua apresentação. Você poderia só reforçar sobre essa ideia de matrigestar? Ela não estaria atrelada necessariamente a uma figura feminina, né? Arrasou muito. E aí essa pergunta é muito interessante, porque a Yomi vem destacar muito sério. Matrigestar não vem de mãe, tá ligado? Porque mãe é a ideia dessa hierarquização de gênero colocados pelo Ocidente.
Matrigestar vem de uma instituição africana, tendo em vista que a ideia de gênero chega em África a partir da colonização. Ela não está diretamente ligada ao aspecto generificado, né? Matrigestar significa nutrir, né? Tendo em vista que essas sociedades africanas, elas não eram organizadas a partir dessa questão de gênero, elas eram organizadas por outra organização que a gente chama de senioridade. Quer dizer que o mais velho ele tem a obrigação de nutrir, de gestar quem é mais novo. Trazendo para a realidade do Telecom, não importa, né? Não importa se tu é mais velho em idade. Importa se tu tem mais tempo de terreiro, isso vai ditar a tua senioridade. Então, não está diretamente ligado a um aspecto sobre gênero, uma perspectiva de gênero, por exemplo. Está ligado ao desempenho social desse corpo potencial em gestar. Como eu falei, por exemplo, mulheres trans, pensando a afrodescendenticidade. Mulheres trans, elas são genuinamente potências para gestar uma pessoa. E a gente não está falando de útero biológico, a gente está falando de um útero mítico que tem a potência de nutrir. É isso. Excelente, Júnior. Tem agora uma pergunta aqui da Francisca Vitória, acho que é Francisca, né? Essa relação de Santa Bárbara como patrona do Terecô é resultado sincrético do Terecô com Umbanda ou algo genuinamente natural do Terecô? Olha, eu não diria genuinamente natural, né? A gente tem sincretismo religioso, a gente sabe que, por exemplo, se a gente for ligar a matriz Banto com o Angolo, tem os Inquices e os Voduns como principais entidades nesse panteão. Santa Bárbara, ela vem se apresentar como uma santa católica, e aí, levando para o contexto iorubá, ela também é representada enquanto Yansan, né? Mas também como uma encantada. A professora Monte Carlo Ferretti coloca a história de Barbassoeira, porque ela também é entendida como Barbassoeira, como uma encantada muito presente. Então, a gente tem esse processo de sincretismo muito forte, né, dentro da imagem de Santa Bárbara. Ok, Júnior. Agora o Rodrigo pergunta, concorda que a família de Légua são excepcionalmente codoenses? A família de Légua é excepcionalmente codoense? Essa pergunta, ela é babado. Olha aí, a gente tem Légua Bojibó da Trindade que se encanta. E aí, por exemplo, sobre a procedência de Légua, de onde ele veio e tal. De onde eram suas bases. A gente tem diversas teorias. A professora Mundical, a professora Martina Lerte, a professora Cícera Centende vão discutir muito sobre uma possível matriz banto de Legba, que só se transforma como Légua dentro do Telecô. Mas então, o que se coloca? A história de Légua Bojiboá, igual a professora Mundical Ferretti coloca. Bota que a Légua Bojiboá escolheu essas matas para viver. E a partir disso, enquanto família encantaria, e é muito importante isso, enquanto família encantaria, a família de Légua Bojibó da Trindade é genuinamente codoense, enquanto encantaria é genuinamente codoense. A gente não está falando enquanto esses encantados eram pessoas, né? A gente está falando enquanto eles se tornaram encantados, eles se encantaram nessas matas, né? E aí Légua Bojibó trouxe eles para esse panteão, então eles são genuinamente codoenses. Bem. Muito bem. Tem agora um posicionamento e uma pergunta da Soraya. Ela diz o seguinte: a pesquisa e estudos do Júnior se tornam importantes, especialmente no contexto acadêmico de epistemicídio, e fala de que nossas pesquisas e nossas experiências não são tidas como válidas pela epistemologia hegemônica. Júnior, fiquei pensando em alguns conceitos que você trabalha, a exemplo da matrigestão, afrodiáspora. Fiquei curiosa em saber como as pessoas de terreiro que você teve a oportunidade de conversar, como elas pensam, vivem, percebem esses conceitos. E é massa, por exemplo, pensar em matrigestão. A senhora falou um negócio no começo que é muito interessante em destacar. Por exemplo, a senhora falou que a gente tem a responsabilidade em sistematizar esses conhecimentos. Só que assim, ó, professor,
dentro do terreiro, esse conhecimento, por exemplo, a ideia de matrigestão, enquanto conceito não existia, mas enquanto ordem sistematizadora, ó, já existia há muito tempo. Já existia há muito tempo e era muito bem organizado, e é muito bem organizado. Né? Eu não precisei sistematizar esse conhecimento porque lá dentro já existia, ó. Eu só apenas estou transmitindo ele, né? Porque lá dentro já era norma. E, por exemplo, esses conceitos como afrodiáspora, para a academia são muito importantes, mas a galera dentro do terreiro, ela não está ligando de fato para isso, porque ela está se importando de verdade com o trato dessas entidades, sabe? Conceito enquanto conceito, eles não são veiculados, porque para além do seu trato com a sua entidade, as pessoas estão se importando em sobreviver, né? Em viver. Então, trabalhar o conhecimento científico ele serve para isso, né? Para que um dia tudo que a gente está falando agora seja veiculado popularmente, ele seja entendido popularmente. A gente está falando academicamente, mas, por exemplo, a difusão desse conhecimento, ela é um dia passada por nossos vizinhos, ela é um dia passada por nossos amigos, né? E aí um dia eles viram populares. E aí, a partir disso, eles vão ser discutidos, por exemplo, em qualquer espaço. Mas enquanto o conceito de afrodiáspora, de mapa, ele é vivido, mas ele não existe enquanto conceito, porque todos colhem a consequência do que essa maafa, do que foi esse desastre que a diáspora trouxe até hoje. Sabe? Perfeito, Júnior. Tem mais alguma questão, gente? Mais alguma consideração? Não esqueçam de preencher a lista de frequência. Está disponibilizada aí no chat. Não, nem mais uma questão, nem mais um comentário. Está todo mundo. Fabi, eu acho que tem uma coisa que você me fez lembrar que é muito interessante se discutir, por exemplo, num contexto de Codó, sabe? Que é o conceito do racismo religioso de fato, sabe? Porque assim, ó, pensando sobre Terecô e esse potencial religioso e essa quantidade de terreiros dentro de Codó, sabe? E enquanto essas instituições, elas fomentam também esse racismo religioso, né? Porque ao mesmo tempo, e isso eu trago também para a dissertação, ao mesmo tempo que existe um potencial enorme de todo mundo ter, eu trago essa hipótese, de todo mundo que é codoense, que viveu em Codó, teve um contato direto ou indireto com essa religiosidade, apesar desse grande panteão de terreiros dentro da cidade de Codó, né? O racismo religioso ele ainda vigora com grande potência, porque ao mesmo tempo que esses terreiros crescem, os outros ideais religiosos que são contra também crescem e aí fomentam esse panorama desse racismo religioso dentro da cidade. Então, a história do Telecô vem dizer uma coisa, que aquelas pessoas, né, e a gente vai entender, por exemplo, a partir disso, o local geográfico no qual esses terreiros estão inseridos, tanto na periferia da cidade, quanto no fundo dos quintais. Entende? Ao mesmo tempo que as pessoas, aqueles vizinhos, eles iam lá pedir a bênção e a cura para essas entidades, né, eram os mesmos que iam na delegacia denunciar que estava acontecendo bagunça de preto no fundo do quintal, e a polícia ia parar eles. Entende? E assim, isso eu estou falando de relatos antigos. Atualmente não é muito diferente. Sabe? Porque ainda assim é algo para ser combatido. O Terecô ainda assim hoje é algo para ser combatido. Sabe? Codó, enquanto berço de uma afro-religiosidade, não consegue entender, por exemplo, que essa afro-religiosidade é patrimônio cultural e material da cidade.
E aí existem processos para desvalorização disso, institucionais sobretudo. Então, uma cidade no qual tem uma religiosidade que é berço desse espaço, institucionaliza, por exemplo, questões de não tanta projeção, né? Isso, e aí eu acho que é importante ressaltar também que não é colocando em comparação, mas assim como as instituições veem. Em Codó, a gente tem alguns feriados religiosos provindos da religião católica, e também temos alguns feriados que a instituição dos pastores de Codó colocaram, como, por exemplo, o Dia do Evangélico e o Dia do Jovem Assembleiano. E aí é importante ressaltar, são dados, não são ataques. Né? Que enquanto a gente é berço de uma religiosidade e deve valorização dessa religiosidade, a gente não consegue ter projeção para ela. Enquanto outras, né, que vêm de outras matrizes, elas têm esse privilégio. Compreende? Eu acho que isso são questões para a gente começar a discutir e a entender como se dá. Isso são diversas questões, né? Como se dá esse racismo religioso dentro desse território que é Codó, né? Que ao mesmo tempo que é berço da afro-religiosidade e a gente teve contato com essa afro-religiosidade, a gente cresce aprendendo que aquilo dali é ruim, que é algo demoníaco, e ninguém quer algo ruim, é importante ressaltar. E ninguém quer algo ruim, sabe? Como a educação da cidade pode contribuir para isso, por exemplo, contribuir para a destruição desses pensamentos pejorativos estereotipados sobre Codó, sendo a capital da magia negra, tendo conteúdo pejorativo e ruim, sobre o Codó ser patrimônio e sobre Terecô ser patrimônio imaterial da cidade. Isso pode ser difundido nas escolas, mas assim, Codó é berço de uma religiosidade, eu acho importante ressaltar isso milhões de vezes, né? Codó é berço de uma religiosidade e não é discutido, é invisibilizada essa religiosidade, né? Até dentro das próprias escolas. E a gente vem com essas estratégias de começar a falar sobre isso. Isso são matrizes. Codó é uma cidade 80% preta. Sabe, o IBGE nos mostra isso, uma cidade 80% preta. Por que a gente não fala desses fenômenos que acontecem? E aí, essa religiosidade é um desses fenômenos. A gente, por exemplo, tem a Festa do Negro em Codó, que é uma dessas formas de ser e de estar negro em Codó. Que a gente pode pensar que o dia 13 seria uma comemoração para celebrar uma princesa que libertou. Dentro de Codó isso ganha outra conotação, ó. É símbolo de liberdade, tá ligado? A galera vira a noite tocando tambor de crioula para celebrar que eles estão vivos. Que eles conseguiram resistir, sabe? Eu não tô por uma princesa, eu tô pelos meus que morreram por mim, tá ligado? E aí eu tô celebrando ao toque dos tambores, olhando aquele senhor fechando o olho e batendo aquele tambor, é entender que aquela ancestralidade, ela é presente e ela é presença e ela é viva. Entende? Ela é presente, potente, latente e viva dentro desse território. Compreende? Isso é muito interessante em começar a se pensar, sabe? Porque isso vai ser transmitido através dos nossos corpos, em cada uma das giras, em cada um desses toques, desses tambores, em cada uma das dinâmicas dentro da cidade de Codó. É isso. Perfeito. Enquanto isso, o pessoal foi fazendo mais perguntinhas. Deixa eu fazer aqui a leitura. Tem a pergunta do Valberson. Percebi que entender as questões de afro-brasileiros no Brasil também passa muito pelas questões de gênero. Risos. O que você diria para alguém que luta contra o racismo sem considerar a luta anticolonial nas questões de gênero, inclusive binaridade e identidades travestis? Então, né, eu acho que eu fiz um curso, né, bem interessante com o Laboratório Gerumar, e a gente discutia sobre a binaridade, sobre essas questões de gênero dentro dessas perspectivas dessa afrodiáspora, no qual a nossa humanidade foi instituída a partir dela, né? Então, a questão racial, ela é um desses fatores, mas aí, por exemplo, a questão racial agregada a essas questões de gênero, ela vem destituir muito mais a nossa humanidade no que diz respeito a essa afrodiáspora, tendo em vista que nesses espaços constituídos, por exemplo, por pessoas pretas, deveria ser, eu estou falando de um ideal,
né? Deveria ser comum, tendo em vista que a gente pensa que a ideia de gênero, a ideia generificada das coisas, elas chegaram em África, né? E dessas pessoas africanas com a colonização, né? E assim, por exemplo, trazidas para os meios de discussão negras, isso, cara, isso não deveria importar, mas no contexto ocidental, isso é um fator muito importante de se discutir, porque isso vai se definir em espaços. E é muito importante ser destacado as questões da não binaridade, as questões de generificação, porque essa ideia de generificação vem tomando uma escala hierárquica que ela vem dar um valor muito menor. Por exemplo, a ideia de ser mulher e a ideia de ser uma pessoa trans nesses espaços. E aí é muito importante a gente começar a discutir, porque essas soluções elas têm que vir, sabe? Nossa, a questão é muito instigante, muito interessante. A gente fica pensando também. Já tive a oportunidade de ver, né, uma ou duas ou três giras de tricô. E aí uma coisa que chama atenção e que é muito legal, que é muito interessante, é que tem mulheres transgênero lá e elas estão com a vestimenta mesmo que se considera feminina, né? A saia, a questão do vestido e tal. E, cara, isso é muito legal, né? A gente percebe assim que tem essa questão mesmo de não ter essa distinção, né? E aí isso chama muita atenção, né? Essa questão de gênero também. Por exemplo, uma pessoa de sexo biológico feminino que não gosta de vestimentas femininas, né? Que se considera feminina. Ela pode entrar numa gira dessa com vestimentas que se considera masculina, por exemplo? Pois é, professora, porque a entidade, ela escolheu Ori, entende? Ori foi a primeira entidade a que desceu na pessoa, sabe? Ori é o que conduz tudo, sabe? A entidade escolheu Ori. Pouco importa se é homem ou mulher, entende? Assim, a reflexão que a gente faz, por exemplo, a partir dessas filosofias africanas, pouco importa a tua questão de gênero, a tua situação de gênero, pouco importa a tua questão de gênero, de fato. Ela escolheu Ori, sabe? Antes de você se imaginar como pessoa, ela já tinha te escolhido, entende? Isso é muito profundo, isso é muito profundo, sabe? Ela já tinha te escolhido. Ela foi a primeira. Antes de ter, por exemplo, um encantado de cabeça, tu já tinha Ori para conduzir aquele encantado. Entende? E nessa cartografia de travessia, Ori já tinha te acompanhado e junto com uma ancestralidade potente e vibrante através desse Atlântico que te conduz até hoje. Entende? Já existia Ori antes de tudo. E aí, esse Ori é o que vai ditar essas memórias colocadas pela ancestralidade. Massa, massa demais. Olha, essas questões são bem instigantes, aí, instigadoras. Né? E a gente percebe, né, que as religiosidades vão muito além, né? Elas transcendem, como o Júnior falou, transcende essa questão de gênero, essa coisa imposta, né, socialmente imposta. Né? Aí a gente tem a pergunta do Carlos Roberto. Boa tarde, parabéns, grande irmão Júnior. Queria que falasse sobre tua experiência na pesquisa em meio às madrugadas nas periferias de Codó. As dificuldades, facilidades também, se é que existem, e o reconhecimento das instituições culturais da cidade para com os intelectuais pesquisadores da própria cidade. Esse negócio de periferia e de pensar nessas impossíveis violências, né, são também questões que chamam a atenção aí, né, porque geralmente são em horários avançados da noite, né, varam a madrugada e tal, e a questão do acesso. Esses dias mesmo estava tendo um festejo lá na tenda São Cipriano, lá no Morro São Pedro, conhecido também como Morro da Televisão, não é, Júnior? Uhum. E aí a gente tenta encontrar
alguém para levar, alguém para acompanhar a gente, um mototáxi, alguma coisa que possa facilitar esse acesso, e não encontra. Né? O pessoal da cidade diz, não, eles não entram não, fora de hora, subir o morro, ninguém sobe. Aí a gente fica pensando, como é que faz? Né? Essa pergunta do Carlos Roberto é super interessante. Como é que faz para ter acesso? Eu estava conversando com o Júnior, acho que eu cheguei a comentar contigo, ou eu estava com vontade de ir, mas o acesso, às vezes, é complicado por essas questões de segurança. Né? E aí tem todo o imaginário e tem os fatos também que se vê aí pelas mídias, né? Pelos jornais e tal. Então, é interessante falar aí sobre essa questão. Muito obrigada, Carlos Roberto, pela tua pergunta. Eu acho que primeiro a gente fala desses estigmas racistas que são colocados ao acessar esses espaços, né? Eles já levam uma conotação negativa, sabe? Principalmente por eles estarem inseridos dentro das periferias. Agora, falando da minha experiência pessoal, eu não tive tanta dificuldade em acessar esses espaços, porque dentro desse monte de terreiro que eu fui, e por estar inserido em diversos contextos, dentro de Codó, diversos grupos, eu conheci uma porrada de gente, conheci um monte de gente. E eles facilitaram o meu acesso a todos eles. Eram pessoas que eram do terreiro, que eram vizinhas do terreiro, né? E que me levavam e que iam comigo. Depois que eu comecei a frequentar eles, eu vim começar a ter uma liberdade de conversar com a galera lá, tal. Então, os espaços tão perigosos, eles não foram se tornando tão perigosos também porque eu conhecia a galera. Eu conhecia a galera de lá, eu conhecia a galera que estava lá, sabe? E aí foi interessante isso, mas assim, são espaços muito perigosos. E aí o terecu acontece de madrugada. Não, hoje, agora com mais... Recentemente até, acontece com mais frequência, cedo, 2 horas termina às 10 da noite, mas ainda as mais tradicionais começam 2 da madrugada e vão terminar de manhã cedo, sabe? E aí é nesse sentido, é nesse pique. O Roberto, como ele me acompanhou em quase todos esses terreiros, ele viu, por exemplo, algumas das dificuldades que a gente passa, né? De início, eu acho que é importante conseguir acessar um terreiro. É um pouco difícil, né? Porque a gente já carrega o peso do estigma colocado sobre aquele espaço. Então, conseguir conversar com o zelador é um pouco complicado, porque eles já carregam consigo diversas marcas desse racismo religioso. Entende? E, assim, acessar esses terreiros, para mim, foi um pouco complicado, porque por diversas vezes eu fui rejeitado. Entende? Não ser entendido como um intelectual, não ser entendido como pessoa que estava tentando pesquisar, olhar, porque assim, olhar, ver aquela dinâmica, em todos os terreiros que eu fui, o processo foi, vai na gira, conhece a galera, né? Convive com a galera, e aí como já tinha normalmente pessoas de dentro, se aproximava, tal, depois para conversar, tal, e algumas vezes eu não fui recebido porque eu não era o ideal de pesquisador no qual eles imaginavam. Entende? Isso para mim tem cunhos muito sérios, porque eu não sou o que eles entendem como uma pessoa pesquisadora. Porque para algumas dessas pessoas, um pesquisador ele tem um padrão, e eu não vou dizer qual é esse padrão. Né? E aí, essas foram algumas das dificuldades. Né? Eu só não vou expressar. E aí, essas foram algumas dessas dificuldades em acessar esses espaços. No entanto, depois de acessado, depois de conhecido, a gente começou a entender como é que dava aquela dinâmica e tal, e aquela dinâmica era muito gostosa em ser vivida. Aliás, morrendo de saudade de ouvir aquele suado, aqueles tambores batendo no ouvido, entende? Sentir aquele arrepio e conversar com aquelas entidades que são seres que, para além da gente, existem e coexistem, que estão ali. É importante destacar também, e aí Roberto entende, e as pessoas das religiosidades entendem, que um contato feito uma vez com a entidade, e aí, isso Dona Padilha fala, né? Um contato feito uma vez com a entidade é um vínculo que se institui. Entende? Não perde esse vínculo, ele vai te conhecer no lugar que ele estiver.
entende? E aí esse contato feito é um contato que não se dilui com o tempo, por exemplo. Nossa, muito interessante, gente. Ô, Júnior, obrigada, né, pelas tuas considerações. E aí, se não tem mais perguntas, a gente poderia passar para as considerações finais do Júnior e já ir fazendo nosso encerramento, certo? Pode ficar à vontade, Júnior, para suas considerações finais. Então, de início, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito pelo convívio, porque, por exemplo, estar falando de Terecô é falar de onde eu venho, sabe? É falar da minha terra, é falar daquele solo que eu aprendi a me apaixonar muito mais. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu pensava é que eu conversava, né, com alguns diversos amigos, é que assim, olha, eu me apaixono pelaquela cidade, eu vou retornar, né? Filosofia africana básica. Eu lembro, isso me fez lembrar. Filosofia africana diz que o ideal do ser africano que se movimentando nesses espaços é que ele vai, parta e reparta. Partiu para voltar e repartir esse conhecimento, entende? Com os seus, sabe? E eu quero, e assim, eu aprendi a amar esse espaço que é Codó, e eu quero que todo mundo se apaixone por isso também, entende? Que todo mundo se apaixone por esse espaço, que todo mundo se apaixone por aquilo que tem ali, pelos movimentos e pelos feitos. E entender, por exemplo, que Tereco é algo que está diretamente ligado com a minha raiz, diretamente ligado ao meu ser, sabe? Essas manifestações Nego Codó, você vai se movimentaram por minha vida inteira e pelos meus anteriores a mim, há muito tempo. Então, tá falando disso é retornar, sabe? É retornar para Codó, porque eu tô longe, é retornar e lembrar desses espaços, é lembrar da minha casa, né? É lembrar da minha casa, é lembrar da minha rua, que quando eu saí, eu olhei aquele espaço que era para voltar para ali, porque eu não ia esquecer que aquilo dali era daquele jeito. Entende? E aí, eu agradeço muito por esse espaço que está sendo constituído, né? E eu queria agradecer ao grupo, a professora, a David, e a reverenciar mais uma vez essa galera que está pesquisando sobre Codó, né? Que muita coisa boa ainda está por vir, ó. Muita coisa boa ainda está por vir, e a gente tem que acompanhar isso, porque é saber em como aquele espaço ali é constituído. E para além do que eu estou falando, existe muito mais coisa a ser explorado sobre o próprio Terecô e sobre diversas outras manifestações dentro daquela cidade, entende? E aí eu agradeço muito, professora, agradeço muito ao grupo, agradeço ao professor Alexandre, que foi meu orientador, né? Ao curso de Ciências Humanas, aquele espaço que eu me apaixonei muito também. Conhecimento acadêmico científico foi um complemento na minha vida, enquanto as minhas matrizes já tinham me constituído enquanto pessoa. Entendi. E é isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, obrigada, né? Que tarde agradável, né? Interessante, de muita aprendizagem também. Nossa, eu fico muito feliz, né? Não é só o meu corpo físico, como o meu corpo espiritual também, por tanto conhecimento, né? Tanto compartilhamento de conhecimento de alguém que vivencia aquilo que estuda. E como é salutar, né? A gente pesquisar aquilo que a gente já vivencia, né? Aspectos com os quais a gente tem identidade. Porque a gente sabe, as atividades acadêmicas não são tão, elas às vezes não são tão agradáveis, né? São pesadas. E aí, se a gente for estudar coisas que a gente não gosta, que a gente não tem identidade, né? Fica ainda muito mais complicado. Então, no grupo de pesquisa, a gente sempre discute também isso, né? Como é importante a gente trabalhar a partir daquilo que a gente vivencia, das nossas experiências, dos nossos lugares, né? Não tem como falar sobre Codó sem se reportar ao Terecô, né? Sem se reportar à religiosidade de matriz africana. Isso muito nos alegra, nos anima e também fortalece o nosso espírito de luta, né? De combate a esses racismos estruturais que infelizmente persistem nas nossas sociedades, a esse combate mesmo à discriminação de cor, né, a discriminação de gênero,
A gente, com os nossos trabalhos, a gente visa também combater essas atrocidades aí, né, que acontecem nas nossas sociedades. Então, a gente está muito plenamente satisfeito, né, com a exposição, com o debate também, né, com as perguntas, com as participações. Agradeço imensamente. Então, a gente só tem a agradecer. Eu agradeço aí em nome do grupo de pesquisa Geocultural Maranhão, pela disponibilidade do nosso palestrante, né, por esse acolhimento de sempre. Agradeço também a todas as pessoas que vieram somar com a gente, né, que atenderam ao nosso convite e vieram participar aqui conosco. Espero contar com vocês também nas outras palestras, né, e divulguem também nossos eventos, participem, sigam aí sigam nossas redes sociais, né, então, porque a gente tem essa missão mesmo de trazer essas questões, de trazer, de suscitar essas reflexões e de difundir, né, de multiplicar essas ideias que vão se somar nas lutas por transformação social. Então, esses temas acabam chamando atenção para muitos aspectos que precisam ser tratados com mais atenção, com mais cuidado, né? A questão mesmo dos links com políticas públicas, né? A resistência do nosso povo preto mesmo, diante de tantas injustiças, de tantas ausências do Estado, de tanta violência e também de muitas vezes muita conivência do Estado com tudo isso que acontece, né? Então, que alegria esse compartilhamento aqui de saberes, Júnior. Muito obrigada a gente também, toda a galera aí que participou conosco. E agora só lembrar, né, que essa foi só a primeira palestra do nosso ciclo de palestras 2023. A gente tem mais 2 palestras, né, para completar esse ciclo. A gente tem a previsão, né, no dia 27 de outubro, a palestra com a professora doutora Márcia Mani Miguel Feitosa, que vai trabalhar um pouco sobre paisagem e literatura, fazendo aí um link com o nosso projeto de pesquisa, né, que a gente está trabalhando com geossímbolos, geossimbologias de Codó. Então, ela vem trazendo um pouco dessa abordagem, né, dessas correlações entre paisagens e literatura, professora ligada lá ao Departamento de Letras da nossa universidade, lá do campus do Bacanga, que trabalha também sobre essa perspectiva de geograficidades. Então, ela vai nos agraciar aí com a segunda palestra, né, dia 27 de outubro, anotem aí nas agendas de vocês. E a última palestra desse ciclo está prevista para o dia 24 de novembro, com o professor doutor Antônio Cordeiro Feitosa. O professor doutor Antônio Cordeiro Feitosa vai fazer uma abordagem, né, uma palestra sobre paisagens e geograficidades, né? Geograficidades aí outro termo-chave dos nossos trabalhos, né? Das nossas abordagens. Então, está todo mundo convidado, né? Só tenho a agradecer mais uma vez ao nosso palestrante, agradecer a todos os membros do nosso grupo de pesquisa Geocultural Maranhão, convidar também, né, se alguém tiver interesse em participar do nosso grupo, pessoal, aí eu vi muita gente aí do primeiro período, tiver interesse em participar, nossas portas estão abertas, certo? Para quem tiver interesse mesmo nesse mundo da pesquisa, do engajamento, né, também dessa extensão aí para a sociedade, daquilo que a gente está pesquisando, daquilo que a gente está pensando, né? Então, nossas portas estão abertas, certo? Quem quiser participar é só me procurar e a gente vai conversando, né? Vai fazendo aí as inserções, as inclusões. Então, gente, muito obrigada e conto com a presença de vocês nas nossas próximas atividades. Obrigada. E eu espero que todo mundo tenha assinado a lista de frequência, tá certo? Para a gente utilizar aí como base para os certificados. Então, obrigada e até as próximas. Até mais, professor, até mais, gente.